Prezado aluno, o objetivo dessa videoaula é apresentar a simulação de um ambiente MPLS. Para isso, eu dei o start no nosso cenário já previamente montado e vamos esperar que todos os equipamentos subam e estejam já iniciados. Nessa configuração, nós temos o ambiente da operadora e o ambiente de borda. Primeiramente, vamos fazer as configurações básicas do roteador do R01. Eu vou, assim, para simplificar, copiar e colar, entrar na console do roteador 01, esperar ele subir, fazer todo o processo da CPU e vou copiar, vou colocar o comando primeiro enable, vamos ajustando aqui, enable, depois o configure terminal e vou dar um Ctrl V na interface para que ele possa copiar todas as nossas configurações já previamente estabelecidas. Dou o comando END e o comando WRITE para fazer a gravação das configurações já inseridas. Depois eu vou copiar para o router 2, que faz a interface com a operadora, mesmo procedimento, enable, depois configure terminal, Ctrl V, estou copiando já as configurações que nós já iniciamos nessa aula, sugerimos nessa aula, já previamente montamos, end e o comando write, ou do write, dependendo da interface onde você está. Vamos esperar as configurações sensibilizarem, ok. Vou sair desse equipamento e vou para o próximo. Agora eu vou fazer as configurações do lado do provedor do MPLS. Aqui nessa configuração do GNS, ele já traz a nuvem já previamente configurada. Vou fazer o mesmo procedimento, enable, configure terminal, Ctrl V na interface e vou subir as configurações já estabelecidas previamente na nossa aula. Depois disso, dou comando END, saio da interface, comando WRITE, no modo privilegiado. Agora eu vou fazer a configuração do roteamento, que é importante para que os AS o AS possa se conversar. Os sistemas autônomos, as áreas 200, elas possam se falar. Vou usar o EGRP, como já tinha mencionado na aula anterior. Copio e colo. Mesma coisa eu vou fazer no roteador 2. End no 1, write, fecho. Agora eu vou no roteador 2. Fazer as mesmas configurações de roteamento para o router 2. Conf T, configure terminal. Subo as configurações no Ctrl V. Vocês podem fazer a mesma coisa depois que vocês montarem o cenário no GNS. É importante lembrar que um bom processamento de máquina vai ser consumido, então, de modo que vocês deixem as outras aplicações que vocês não estão usando fechada. Fiz o roteamento, agora eu vou fazer o roteamento do lado do provedor. Lá, vou dar o Ctrl C aqui, vou lá no provedor novamente, no equipamento do provedor. Lembrando que o MPLS ele deve ser transparente para as aplicações entre matrizes e filiais. Então, todas as configurações elas já devem ser feitas lá na operadora. Aqui a gente está fazendo só um ambiente de simulação para, na nossa configuração de projeto, nós conseguirmos fazer filial e interligar um projeto com matriz e filial. Vou fazer a criação da VRF. Agora no roteador 1. Vou fazer essa configuração, Ctrl C. Vou interligar agora com as VRFs com as configurações, uma vez que eu já coloquei as configurações básicas, lembrando novamente. E vou lá para o meu roteador 1. Vou entrar na console do equipamento. Mesmo procedimento, configure terminal, aí dou um Ctrl V, ele vai subir as configurações. O GNS é um software bem simples de se trabalhar. Ele simula, na verdade ele emula, né? Ele é um emulador de equipamentos reais.
muito útil para que a gente possa construir nossos cenários. Agora eu vou no outro roteador, no roteador 2, a interface que já está com a previamente configurada, vou copiar, vou fazer os comandos aqui já previamente estabelecidos, copio, jogo no meu roteador, vou dar o end, comando end e vou salvar. Fecho, espero o equipamento subir e aí eu vou fechar a nossa interface. Opa, foi, ok. Vamos fechar aqui. Lembrando que nós estamos agora no terceiro passo, já caminhando para o nosso quarto passo da configuração. Agora eu vou configurar o EGRP no router da operadora e no router do cliente, da empresa. Vou fazer os comandos nas três pernas da rede, né? Primeiro no router E1 da empresa. Agora são as bordas. Enable, configure terminal, Ctrl V, subo as configurações de EGRP para dentro da empresa, né, no lado da empresa, na borda, fecho a configuração. Opa, ainda não subiu. Vamos esperar, vamos aguardar o software responder. Ok. Agora vou fazer isso no router empresarial lado 2, entre o cliente 1 e o cliente 2. Enable, configure terminal. Aqui ele vai perguntar onde é o que eu desejo salvar, no terminal, no memory, no network, no host. Se eu jogar para a rede, ele salva no comando network. E aí, nesse caso, eu tenho que apontar para onde que ele vai fazer essa configuração. Aqui, nesse caso, nós vamos fazer diretamente já no terminal mesmo, no equipamento direto, sem que ele use um TFTP para fazer essa configuração. Mas é importante lembrar que vocês também podem fazer essa mesma configuração apontando para um servidor. Vou fazer a mesma coisa aqui, salvei, end, ok, salvei, ok, vamos fechar. Vou agora para a próxima configuração. Fecho aqui. Para o router 01. O router que está fazendo a minha interface entre provedor e a minha interface da empresa. Vou fazer o mesmo procedimento, copiar e colar a nossa configuração já estabelecida para os nossos sistemas autônomos. E após vamos fechar, salva, end, saio dessa interface, comando write, esperar ele fazer a configuração, ele construir a configuração, salvando, ok, vou fechar e vou passar para o nosso próximo passo, que é a configuração do router empresarial 1B, o lado agora da direita. Fiz o lado da esquerda da rede, agora eu vou fazer do lado da direita. Esperar o equipamento subir, enable, para sair do modo usuário para o privilegiado, o modo privilegiado agora para o global e Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V aqui, salvei, dá o comando end para sair do modo configuração, write, ok, volto lá, vou fazer a mesma coisa para o lado da direita do router empresarial 2B, já que uma vez eu já configurei o lado 1, agora eu vou configurar o lado do cliente 2. Para manter a mesma organização, é importante a gente lembrar quais foram os comandos que nós fizemos e criar uma padronização de modo que a gente tenha uma organização durante o processo de configuração. Agora eu vou fazer o router que está do lado fazendo interface com a operadora. Vou salvar, muito bem. Vou esperar, isso, sensibilizou, ok, fecho. E vou fazer a outra perninha da rede agora. Opa,
Configure Terminal. Novamente, faço a outra perna da rede. No Auto Summary, para ele não sumarizar rota nenhuma. End. Comando Write novamente. Salvo as configurações. E agora, esperar ele concluir. Fechou. Ok. Eu vou fazer agora as distribuições e redistribuições do EGRP e BGP para o router que está fazendo a interface com a operadora. Aqui o procedimento é muito simples. Depois que nós entendemos a lógica de como o MPLS ele deve trabalhar, fazermos os comandos previamente, é só subir as interfaces dos equipamentos, fazer as configurações para que eles possam se comunicar, redistribuir as rotas, utilizando suas métricas, né, apontando também quais são as métricas que esse equipamento ele deve utilizar. Lembrando que o objetivo do MPLS é criar uma rede que você possa fazer com que a camada 2 e a camada 3, o roteamento e a distribuição ela seja uniforme. Agora nós vamos fazer as configurações do router do lado da operadora, o router 2. Mesma coisa, subo todos os comandos já previamente estabelecidos. End, comando write, salvar, esperar o equipamento gravar as configurações. E agora eu vou para as configurações do router 2 para o BGP. O BGP é instância métrica 200. Vou salvar todos eles, vou deixá-los ativos. Vou configurar, vou dar o comando end, write. Aproveitei que já estava com o roteador 2 aberto, só para configurar ele rapidamente aqui, esperar ele sensibilizar, ok. Agora eu vou fechar a interface. O importante é, abra também um bloco de notas e após as configurações serem feitas, sugiro que vocês copiem essas configurações porque elas devem ser entregues também no projeto. Então é interessante que você entregue para o seu professor tutor as configurações que você executou nas interfaces. Para isso, vou entrar lá no roteador, comando show running config. Eu vou ter todas as configurações que foram não somente realizadas, mas também foram salvas no equipamento. Vou fazer a mesma coisa com o router 2, uma vez que eu já fiz com o router 1. Vou aplicar as configurações do BGP no router 1. Configure terminal, mesmo procedimento. Comando Ctrl V, subo as configurações das vizinhanças, dos neighbors, mantenho as vizinhanças ativas para eles trocarem as suas tabelas. Configuro, espero a configuração sensibilizar no equipamento, dou comando write feito, ok. Agora eu vou dar um show running com running config nessa interface também, vou fazer a cópia para poder manter o meu projetinho já com as configurações feitas e enviadas com o projetinho documentado para a entrega do meu projeto. Feito as configurações, espero a resposta do equipamento. Vou fazer o mesmo procedimento com os dois, vou aguardar os dois subirem para poder copiar as interfaces, né, todas as configurações que estão ativas nesses dois equipamentos. Router 1, router 2 do lado operadora, copio e colo, Ctrl C aqui na interface, estou selecionando, porque eu quero selecionar só as configurações, não o que eu já tinha executado, a partir do show running. Colo, pronto. As minhas configurações que devem ser entregues para o professor tutor estão feitas, já estão executadas. Agora salvo. Tá aqui posso salvar para poder documentar o projeto adequadamente. Salvei, são os dois
equipamentos que eu quero salvar, o router 1 da operadora e o router 2. Feito isso, vou copiar e vou deixar as configurações feitas como mencionei anteriormente, que é isso que vai fazer com que eu apresente para o projeto as configurações de interligação entre matriz e filial, já explanada ao longo do nosso curso. Vou finalizar, vou parar os roteadores e vou executar ele novamente para verificar se todo mundo subiu, se está todo mundo com a configuração de acordo. É importante também que você instale o Wireshark na sua máquina, porque assim você pode trabalhar com as configurações desenvolvidas ao longo deste curso. Espero que tenham gostado da aula e é isso por enquanto. Um abraço a todos.